Então, agora sim, Lavínia, se você continuar tratando ferida desse jeito, assim você não vai crescer. Como assim? Que jeito, né? Que jeito é o jeito certo de tratar feridas para você conseguir crescer realmente na profissão? Você conseguir viver disso, atender em domicílio, né? Faturar seus mais de 9 mil por mês, enfim. A questão é que a oportunidade do atendimento em domicílio pode mudar a sua vida. E pode mudar, como mudou a minha, como mudou de várias trilheiras minhas, né? Isso mudou a minha vida, mudou a vida das minhas trilheiras. Mas eu também tive medo, minha gente. Eu tive muito medo. Vocês acham que a gente não tem medo? Todo mundo tem medo na vida. O medo é inerente ao ser humano, tá? Todo mundo tem medo. E quando a gente pensa no medo, a gente só pensa assim: ai, meu Deus, não dá, né? E agora? Eu vou começar a atender os pacientes no domicílio e se não der certo? E se o paciente não gostar de mim? E se eu tiver que parar de atender? E se eu não tiver paciente suficiente? E se eu não conseguir captar os pacientes? Se, e se, e se. E como é que eu vou sobreviver? Pelo menos eu tenho os 3.800 aqui do hospital. E se eu sair daqui e eu não tiver nada? E muita gente fica muito tempo, inclusive, fazendo as duas coisas, que é ficar atendendo em domicílio dentro do hospital, atendendo em domicílio dentro do hospital ao mesmo tempo, porque tem medo de um mês assim não dar bom, né? Um mês, meu Deus, isso o mês que vem não der bom. E se eu der alta a esses pacientes e o mês que vem não tiver paciente, né? A gente fica achando que de um mês para o outro pode sair tudo a perder. E uma coisa eu aprendi, duas coisas eu aprendi. Uma, que quando a gente tem medo, todo mundo tem medo. O que não pode é o medo lhe paralisar. Se o medo lhe paralisar, aí lascou, né? Porque o problema é esse. O problema não é você ter medo. O problema é o medo paralisar você. Porque, até digo, meu filho diz isso, sabia? O meu filho, ele diz bem assim: ô mãe, corajoso não é aquele que não tem medo, né? O corajoso é aquele que vai com medo mesmo. Porque eu ensinei isso a ele, né? Eu disse isso a ele e ele fica repetindo. Coragem é aquela corajosa, né? É você que vai com medo mesmo. Então tenha coragem, porque se você for deixar, se você for deixar para o seu medo lhe paralisar, você não vai conseguir conquistar. Então o não você já tem, né? Isso aqui, essa vida você já vive. E aí vem o medo, lhe paralisa e você não dá o próximo passo. Uma das coisas que eu aprendi foi: como é que eu vou? Vamos substituir os medos. Eu tenho mais medo de entrar nesse ambiente aí do atendimento em domicílio e não dar certo, ou eu tenho mais medo de continuar no lugar que eu estou, ficar doente, se eu ainda não estou, né? Ou então ficar pior, se eu já estou, isso me prejudicar ainda mais. Eu não consegui viver, eu não consegui estar com os meus filhos, eu não consegui ter liberdade de vida, de agenda, de estar com eles, de estar com a minha família, a liberdade de ir e vir, a liberdade da minha agenda, de fazer a minha agenda, trabalhar na hora que eu quiser. Então, eu tenho mais medo de quê? De ficar nesse lugar que eu tô hoje e nunca alcançar o meu objetivo, o meu sonho de vida, ou eu tenho mais medo de não dar certo? Sabe? O que mais você quer? O que é melhor? O que é maior para você? Pense um pouquinho nisso. Reflita um pouquinho nisso. E uma outra coisa que eu aprendi em relação ao medo foi: a gente tem medo porque a gente não confia em si mesmo. Quando a gente passa por cima e vai com medo mesmo, não, eu vou. Por quê? Porque eu confio em mim. E por quê? Porque Deus confia em você também. Então, eu confio em mim, Deus confia em mim. Deus me trouxe para essa vida para eu fazer grandes coisas.
Se ele me trouxe nessa vida para eu fazer grandes coisas e eu ainda não atingi o que eu quero, a grande coisa que eu quero, ainda está por vir. Então, ele está no controle de tudo. Eu vou colocar nas mãos dele. E eu vou confiar em mim mesma. Por quê? Porque eu estudei, eu me capacitei, eu trabalhei para isso. Para hoje eu ser uma pessoa diferenciada e que eu vou conseguir tratar as feridas em domicílio. As meninas lá do método, eu digo isso sempre, elas já têm tudo o que precisam, porque elas já têm o método trilha. E elas já têm todo o passo a passo do que é o tratamento de feridas de maneira correta. Todo o passo a passo do que é tratar o paciente portador de ferida e não a ferida. Todo o passo a passo do que é colocar o paciente como centro do cuidado. Então, se já está nesse caminho, se já aprendeu o tratamento de feridas da forma correta, já está com tudo na mão. Agora, não é mais deixar o medo travar. Existe um abismo enorme entre você saber tratar feridas e você dar o primeiro passo para você conseguir atender em domicílio. Nesse meio, nesse abismo, é o medo que está lá, lhe paralisando. E está lá, ó. Aí, desse jeito, realmente não dá para crescer. Então, se você continuar tratando feridas desse jeito, somente, ó, fazendo uma coisinha aqui no hospital, fazendo lá num posto de saúde, né? Um curativozinho, e depois, né? Desse jeito, ou então, apareceu um paciente que eu captei aqui no hospital, vão lá para a casa dele, e fica só nesse paciente, não divulga, não tem coragem de estar aí, ó, ampliando o seu atendimento. Desse jeito, realmente, tratando ferida desse jeito, você não vai crescer. Não vai. E aí a gente para no medo, o medo lhe para e você não consegue conquistar tudo que você quer. Você acha justo isso? Então vamos pegar e fazer esse exercício de colocar na nossa cabeça de que o medo vai vir. Os meus pensamentos negativos, né? De tudo isso, esse tudo que eu vou pensando vão vir e eu vou dizer, tá bom, ok, obrigada pela informação, passa. Obrigada, passa. Vamos passando a informação, porque agora eu tenho um foco, agora eu tenho um objetivo. E se você colocar esse foco, esse objetivo adiante, você vai conseguir. E a outra coisa é a questão da gestão do seu dinheiro, porque a gente trabalha para pagar conta, minha gente. E tá errado. A gente tem que fazer o dinheiro trabalhar pela gente. Aí vocês chegam e dizem assim, se por acaso eu estou aqui ganhando 3.800, já está apertado, porque aí eu pago as minhas contas no aperto, e às vezes tem conta que eu deixo de pagar, e já está no aperto. Só que até hoje, você já fez algum, digamos assim, pé de meia? Você já pegou 10% do seu salário e já guardou todo mês 10% do seu salário? Não, Lavínia, não dá nem para pagar as contas direito, como é que eu vou pegar e vou guardar? Eu só guardo se sobrar, não é isso? Não, não é, porque é como se fosse uma prioridade, minha gente. Vocês precisam pegar esses 10% e guardar, como se fosse pagar uma conta, tá? É um boleto, como se fosse pagar uma conta. Então, pagou a conta, 10% do seu salário. É uma conta para pagar. O restante é que vocês vão dividir, pagar a conta, colocar em reserva de emergência, como vocês quiserem fazer, tá? Mas 10% disso precisa estar lá, ó, investido num porquinho, investido no CDB, investido em ações, fazendo investimento. Porque o dinheiro tem que trabalhar por você. Porque dessa forma você jamais vai sentir medo de ficar sem dinheiro, sem salário. Porque o dinheiro está trabalhando já para você. Então, minha gente, vocês já precisam mudar a mentalidade da parte do dinheiro. Essa parte da mentalidade de gestão financeira é que precisa mudar. Mudou a mentalidade financeira da mentalidade pobre para a mentalidade rica. Quando a gente muda essa mentalidade, a gente vai lá e consegue formar realmente o nosso patrimônio.
E a partir daí, qualquer coisa que eu vá fazer, eu me sinto até melhor, porque é novidade e vai dar certo. E a gente vai mais leve do que ir com aquela pressão, né? Que, ai meu Deus, e se não der certo, eu não tenho mais nada, não tenho nenhuma reserva de emergência, não tenho nenhum pé de meia, né? É claro que isso é diferente quando você vai desse jeito, mas você já vá com esse pensamento de que quando você começar a receber um salário maior também, atendendo os pacientes no domicílio, você já vai fazendo isso. Até porque, realmente, esse medo de, por exemplo, um mês dar certo e no outro mês não dá, é um medo que é fato, né? Pode ser que aconteça. Por quê? Porque vocês estão trabalhando como empreendedores, como empreendedoras. Então, empreender é sofrer riscos calculados. É verdade. Mas é calculado e vocês precisam se preparar. Entendem? Então, quando se faz a gestão financeira direitinho, faz a precificação todinha, que eu ensinei a todos os meus trilheiros lá dentro do curso no sábado, como é que faz a precificação correta, que já da precificação você já consegue colocar também o valor, que desse valor vocês vão conseguir fazer esse capital de giro para não ter que tirar do próprio bolso, não misturar as contas de vocês. Então, faz a gestão financeira que vocês vão perder o medo, porque sempre vai ter, entendem?